E aí galera da Dura-Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos verbos modais mais importantes de todos, que é o verbo modal should. Então, bora lá. Bom, voltando aqui, você pode ter dúvida ainda do que é um verbo modal, afinal, né? É uma categoria de verbos especiais que tem uns 10, mais ou menos, 11 verbos, que eles são usados como auxiliares de um outro verbo principal e tem algumas características principais sobre eles. A primeira é que o verbo modal vai vir junto com outro verbo principal sem nada no meio. Então, se você fala, por exemplo, eu quero ir, você fala I want to go, né? Então tem o verbo do infinitivo com esse to ali no meio entre o verbo querer, né, to want, e o verbo ir, to go. Então I want to go. Com verbos modais esse to ali desaparece, ele não existe. Então seria I should go. Então olha a diferença, né? I want to go com I should go. O to não existe. Então todos os verbos modais vão funcionar assim, inclusive o should. E a outra coisa, outra característica de um verbo modal é que quando você quiser fazer uma pergunta usando o verbo modal, você não vai usar o do como auxiliar. Você simplesmente vai inverter o sujeito com esse verbo modal. Então a frase vai começar pelo verbo modal e depois o sujeito e depois o resto da frase, por exemplo. Então, you want to go. Você quer ir, blá blá blá, uma afirmação. A pergunta seria, do you want to go? Né, com o do ali na frente. Já com verbos modais como should, né, a afirmação seria you should go, como a gente falou, né, sem o to. Mas a pergunta seria, should you go? Então você só inverte e coloca o verbo modal antes e o sujeito depois, né? Mas afinal, o que significa esse should? Que já está meia hora falando de should e ainda não explicou o que significa. O principal significado dele vai ser algo como o nosso deveria, né? Então, I should go, eu deveria ir, you should go, você deveria ir, you should eat more, você deveria comer mais. Então, esse é o verbo should, o principal significado dele. A gente pode dar mais exemplos aqui, né? You should go there, você deveria ir lá, you should really go there, você realmente deveria ir lá. Ou I should leave you alone. Eu tô vendo que você tá meio incomodado, então I should leave you alone. Eu deveria te deixar sozinho ou sozinha nesse caso. E o should ele também tem um outro significado que ele vai servir para introduzir uma sugestão, ou um convite, algo assim. Então você pode dizer assim, should we look for a place to eat? Então a gente deveria buscar um lugar para comer. Essa tradução não faz muito sentido, essa tradução mais literal. Na verdade, o que a gente está dizendo, a ideia, né, uma coisa mais natural, seria, vamos procurar um lugar para comer? Porque isso é uma sugestão realmente, é um convite que você está fazendo para a pessoa. Então, em português, a gente expressaria isso geralmente com vamos, né? Então, vamos procurar, vamos buscar um lugar para comer aí. I'm hungry. Should we look for a place to eat? Você poderia usar isso em inglês, né? O vamos, que em inglês é o let's. Então, let's look for a place to eat também está correto, mas esse should faz a mesma coisa de uma maneira um pouco mais educada, um pouco mais polida, né? Você não está impondo a sugestão, você está simplesmente jogando aí, should we look for a place to eat? A gente deveria buscar um lugar para comer, quando você internamente está pensando, eu quero, por favor, vamos procurar um lugar para comer. Então ele tem esses dois sentidos, né? De deveria, ou esse aqui, que seria algo como um vamos, mais ou menos, né? Que é quando você quer dar uma sugestão ou um convite. Então por hoje é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.